Lição 8. Nesta lição, você descobrirá que, mesmo sendo capaz de escolher livremente em que pensar, o resultado do pensamento é governado por uma lei imutável. Essa não é uma ideia maravilhosa? Não é maravilhoso saber que nossa vida não está sujeita a qualquer tipo de capricho ou variabilidade? Elas são governadas por leis. Essa estabilidade é a nossa oportunidade, porque se agirmos segundo a lei, poderemos obter com precisão variável o resultado desejado. A lei transforma o universo num grande hino de harmonia. Se não fosse por ela, o universo seria caos em vez de ser cosmo. Portanto, eis o segredo da origem do bem e do mal. Todo bem e todo mal existem. São os que sempre existiram ou existirão. Deixe-me exemplificar. O pensamento redunda em ação. Se o pensamento for construtivo e harmonioso, o resultado será bom. Se for destrutivo ou dissonante, o resultado será mau. Logo, não há senão uma lei, um princípio, uma causa, uma fonte de poder. E bem e mal são apenas palavras criadas para indicar o resultado de nossas ações, ou nossa adesão ou desobediência a essa lei. A importância disso é bem ilustrada pelas vidas de Emerson e Carlyle. Emerson amava o bem e sua vida foi uma sinfonia de paz e harmonia. Carlyle odiava o mal e sua vida foi uma crônica de perpétua discórdia e desarmonia. Temos aqui dois grandes homens, decididos a alcançar o mesmo ideal, mas um utiliza o pensamento construtivo e, consequentemente, está em harmonia com a lei natural, enquanto o outro utiliza o pensamento destrutivo e, dessa forma, atrai para si toda espécie de conflito. Portanto, fica evidente que não devemos odiar nada, nem mesmo o mal, porque o ódio é destrutivo, e logo descobriremos que, ao nutrir pensamentos destrutivos, estamos semeando ventos e vamos colher tempestades. 1. Por ser o princípio criativo do universo, o pensamento contém um princípio vital e, por natureza, se combinará a outros pensamentos similares. 2. Como o propósito fundamental da vida é o crescimento, todos os princípios subjacentes à existência devem contribuir para esse efeito. Portanto, o pensamento toma forma e a lei do crescimento acaba por levá-lo à manifestação. 3. Você pode escolher livremente o que pensar, mas o resultado de seu pensamento é governado por uma lei imutável. Qualquer linha de pensamento mantida com pertinácia não pode deixar de produzir resultado sobre o caráter, a saúde e a situação do indivíduo. Daí terem importância primária os métodos, graças aos quais podemos substituir pelos hábitos de pensamento construtivo os que produzem apenas efeitos indesejáveis. 4. Todos nós sabemos que isso não é nada fácil. Os hábitos mentais são difíceis de controlar, mas é possível fazê-lo, e para isso urge começar de vez a substituir o pensamento destrutivo pelo pensamento construtivo. Crie o hábito de analisar cada pensamento. Se ele for necessário, se sua manifestação objetiva trouxer benefício não só a você, mas a todos os que ele possa atingir de algum modo, mantenha-o, valorize-o, pois ele tem valor. Está em sintonia com o infinito e irá crescer, se desenvolver,
e produzir frutos às centenas. Por outro lado, vale lembrar a citação de George Matthews Adams: aprenda a manter fechada a porta, a manter fora de sua mente, fora de seu escritório e fora de seu mundo todo elemento que peça para entrar e não tenha um objetivo útil bem claro. 5. Se seu pensamento foi crítico ou destrutivo e resultou numa condição de conflito ou de desarmonia em seu ambiente, talvez seja necessário cultivar uma atitude mental favorável ao pensamento construtivo. 6. A imaginação se mostrará de grande auxílio nesse sentido. O cultivo da imaginação leva ao desenvolvimento do ideal do qual emergirá seu futuro. 7. A imaginação reúne o material usado pela mente para tecer o pano com que seu futuro será vestido. 8. A imaginação é a luz que nos faculta divisar novos mundos de pensamento e experiência. 9. A imaginação é o poderoso instrumento com o qual todo descobridor, todo inventor abriu caminho entre o precedente e a experiência. O precedente afirmou: não pode ser feito. A experiência contrapôs: está feito. 10. A imaginação é um poder plástico que molda os objetos dos sentidos em novas formas e novos ideais. 11. A imaginação é a forma construtiva do pensamento que necessariamente precede toda forma construtiva de ação. 12. Um construtor não pode construir nenhum tipo de estrutura sem ter recebido as plantas do arquiteto, e este precisa buscá-las na própria imaginação. 13. Um industrial não consegue construir uma empresa gigantesca que talvez coordene centenas de empresas menores e milhares de empregados e utilize milhões de dólares de capital se não tiver criado na imaginação a estrutura inteira. Os objetos do mundo material são como a argila nas mãos do oleiro. É na mente criadora que os objetos reais são construídos, e o trabalho é feito com o uso da imaginação. Esta, para ser cultivada, deve ser exercitada. O músculo mental, assim como o músculo físico, precisa de exercício para seu cultivo. Ele deve receber alimento, caso contrário não poderá crescer. 14. Não confunda a imaginação com fantasia, nem com a forma de devaneio em que alguns se comprazem. O devaneio é uma forma de dissipação mental, passível de levar à derrocada da mente. 15. A imaginação construtiva implica trabalho mental que alguns consideram o mais pesado, porém, mesmo assim, é um trabalho que traz as maiores recompensas, já que na vida as grandes coisas foram alcançadas por homens e mulheres com capacidade de pensar, imaginar e transformar o sonho em realidade. 16. Quando você tiver total consciência de que a mente é o único princípio criativo, de que é onipotente, onisciente e onipresente, e de que você, pelo poder do pensamento, consegue entrar conscientemente em harmonia com essa onipotência, terá dado um passo enorme no rumo certo. 17. O próximo passo é colocar-se em posição de receber esse poder. Como é onipresente, ele precisa estar dentro de você. Sabemos que é assim por termos ciência de que todo poder vem de dentro. Mas ele precisa ser desenvolvido, desdobrado,
cultivado. Para isso precisamos ser receptivos, e essa receptividade, tal como a força física, é adquirida por meio de exercício. 18. Certa e infalivelmente, a lei da atração trará a você as condições, o ambiente e as experiências correspondentes à sua atitude mental habitual, característica e predominante. O importante não é o que você pensa vez ou outra, quando está na igreja ou acabou de ler em um bom livro, e sim sua atitude mental predominante. 19. Não é possível passar 10 horas diárias cultivando pensamentos fracos, prejudiciais ou negativos, e esperar produzir condições belas, fortes e harmoniosas após 10 minutos de pensamento criativo, forte e positivo. 20. O verdadeiro poder vem de dentro. Todo poder passível de uso pelo homem está dentro dele, à espera de se tornar visível no momento em que ele o reconhecer, afirmar-se dono dele e trabalhá-lo na consciência até os dois se tornarem um só. 21. As pessoas dizem que querem uma vida abundante, e de fato a querem. Contudo, muitas interpretam isso como sinal de que, se exercitarem os músculos ou respirarem cientificamente, comerem certos alimentos de certo jeito, beberem tantos copos de água diários numa temperatura específica, alcançarão a almejada vida farta. Não importa o resultado desses métodos, porém, o homem, quando acorda para a verdade e afirma ser uno com toda a vida, constata que passa a ter o olhar límpido, o passo elástico, o vigor da juventude. Descobre que encontrou a fonte de todo o poder. 22. Todos os erros são causados pela ignorância. O crescimento e a evolução são determinados pela aquisição de conhecimento e pelo poder resultante. O que constitui o poder é o reconhecimento e a demonstração de conhecimento. E este é o poder espiritual, o que está no âmago de todas as coisas. Ele é a alma do universo. 23. Esse conhecimento resulta na capacidade de pensar do ser humano. Portanto, o pensamento é o germe da evolução consciente do homem. Quando este para de progredir nos pensamentos e ideais, suas forças começam imediatamente a se desintegrar e sua aparência aos poucos vai registrando essas condições alteradas. 24. Os homens bem-sucedidos fazem questão de manter os ideais correspondentes às condições que desejam fomentar. Eles guardam na mente o tempo todo o próximo passo necessário à concretização do ideal por que estão lutando. Os pensamentos são o material com o qual eles constroem e a imaginação é sua oficina mental. A mente é a força em eterno movimento, a qual recorrem para atrair pessoas e circunstâncias necessárias à consecução de sua estrutura de sucesso. A imaginação é a matriz com que todas as grandes coisas são elaboradas. 25. Se você tem sido fiel a seu ideal, ouvirá o chamado quando as circunstâncias estiverem prontas para materializar seus planos, e os resultados corresponderão na medida exata de sua fidelidade ao ideal. Este, quando mantido fielmente, predetermina e atrai as condições necessárias à sua realização. 26. Desse modo, você pode tecer a indumentária de espírito e poder na trama de sua existência inteira. Assim, você poderá levar uma vida encantada e ficar para sempre protegido de todo mal.
Assim você poderá se tornar uma força positiva a atrair para si as condições de opulência e harmonia. 27. Esse é o fermento que está gradualmente permeando a consciência geral e responde em larga escala pelas condições de inquietação vistas por toda parte. 28. Na lição anterior, você criou uma imagem mental, trazendo-a do invisível para o visível. Esta semana, quero que tome um objeto e o siga de volta à origem, vendo em que ele realmente consiste. Se fizer isso, você desenvolverá a imaginação, a visão, a percepção e a sagacidade. Essas qualidades não resultam na observação superficial da diversidade, mas sim de uma aguda observação analítica que enxerga sob a superfície. 29. Poucos sabem que as coisas visíveis constituem apenas os efeitos, e poucos entendem as causas que os levaram a ser produzidos. 30. Sentado na posição habitual, visualize um navio de guerra. Veja esse monstro sinistro flutuar na superfície da água. Aparentemente, não há nenhuma vida nele. Tudo é silêncio. Você sabe que a maior parte do navio está submersa, fora do alcance da visão, e que ele é tão grande e pesado quanto um edifício de 20 andares. Sabe que há nele centenas de homens prontos a instantaneamente se adiantarem para atender às obrigações determinadas. Sabe que cada departamento está a cargo de oficiais capazes, treinados, habilidosos, cuja competência para assumir o controle desse mecanismo maravilhoso já foi provada. Sabe que, embora pareça indiferente a tudo, ele conta com olhos capazes de ver tudo num círculo de quilômetros, e nada lhe escapa à visão atenta. Sabe que, embora ele pareça tranquilo, submisso e inocente, está preparado para lançar um projétil de aço de muitas toneladas sobre um inimigo a quilômetros de distância. Tudo isso e muito mais você pode trazer à mente sem qualquer esforço. Mas como o navio de guerra chegou a esse lugar? Antes de tudo, como ele se originou? Se você for um observador atento, precisa saber tudo isso. 31. Siga as grandes placas de aço pelas fundições. Veja os milhares de homens empregados em sua produção. Recue mais um pouco e veja o minério saindo da mina. Veja-o ser carregado em barcos ou vagões. Veja-o ser fundido e adequadamente tratado. Recue ainda mais e veja o arquiteto e os engenheiros que projetaram o navio. Deixe o pensamento recuar ainda mais e determinar por que eles o projetaram. Você verá que agora recuou até tornar o navio algo intangível, sem existência, só um pensamento existente no cérebro do arquiteto. Mas de onde veio a ordem para ele ser projetado? Talvez do secretário de Defesa. Mas esse navio provavelmente foi planejado muito antes de se pensar em uma guerra, e o Congresso precisou aprovar um projeto, alocando a verba. Provavelmente houve oposição e discursos contra e a favor do projeto. A quem esses congressistas representam? Eles representam a você e a mim, de modo que nossa linha de pensamento começa com um navio de guerra e termina em nós mesmos. E descobrimos que, em última análise, nosso pensamento é responsável por essas e muitas outras coisas sobre as quais pouco pensamos. Um pouco mais de reflexão irá revelar o fato mais importante de todos, ou seja,
Se alguém não tivesse descoberto a lei pela qual essa tremenda massa de aço e ferro foi posta a flutuar sobre a água, em vez de afundar imediatamente, o navio de guerra nunca poderia existir. 32. A lei em questão é: a gravidade específica de qualquer substância é igual à massa de qualquer volume dessa substância comparada a um volume equivalente de água. A descoberta dessa lei revolucionou todo tipo de viagem oceânica, de comércio e de atividade bélica, permitindo a existência do navio de guerra, dos porta-aviões e dos navios de cruzeiro. 33. Você verá como são valiosos os exercícios desse teor. Quando o pensamento é treinado para olhar sob a superfície, tudo assume uma aparência diferente. O insignificante se torna significativo, o tedioso se torna interessante. Coisas supostamente sem importância revelam-se como as únicas realmente vitais na existência. Contemple o dia de hoje, pois ele é vida, a verdadeira vida da vida. Em seu breve decurso encontram-se todas as verdades e realidades de nossa existência, a bem-aventurança do crescimento, a glória da ação, o esplendor da beleza, pois o ontem é apenas um sonho e o amanhã é apenas uma visão, mas o hoje bem vivido faz do ontem um sonho de felicidade e de cada amanhã uma visão de esperança. Portanto, olhe com atenção para este dia. Do sânscrito.